Shalom, Ubrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e a pergunta de hoje é do nosso querido Yochai, que teria que ser uma vídeo-resposta, mas eu disse para ele que vai ser uma coisa melhor, então colocamos aqui a moldura, fundo musical, caprichado. Então, o nosso querido Yochai, ele pergunta se dentro do conceito de Gilgul Neshamot, a ideia de que alguém possa nascer em um lugar distante da comunidade judaica. Por isso colocamos aqui o travel time, hora de viagem, quer dizer, a alma desce do mundo superior, vai saber aonde ela vai chegar se Neshama. A ideia de que alguém possa nascer em um lugar distante da comunidade judaica para despertar um desejo de retorno às suas raízes, isso se alinha com o plano divino, assim como vimos na história de Moshe e o êxodo do Egito. Seria o motivo da pessoa não ter dado valor quando tinha acesso à comunidade perto e hoje está distante para a elevação da sua alma. Então, o que acontece na prática é o seguinte, você pegou assim, o raciocínio da coisa. Está escrito no segundo mandamento que Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então ele é um Deus Rahum Bechanon, ele é bom e piedoso e bondoso. E ele, Notzer Chesed Lalafim, ele mantém a bondade para os milhares, garante a bondade para os milhares, e Poked Avon Avot Albanim, ele cobra o pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira geração, até a quarta geração. Aparentemente aí é um curto-circuito espiritual. Quer dizer, pera, do que você está falando? Existe um conceito chamado de a sabedoria divina. Ou seja, Deus é a essência do bem e ele não tem como mudar isso. Porque essa é a essência. A essência não tem como mudar. Então, Deus é a essência do bem. A sabedoria divina determina que os filhos não pagam pelos pecados dos pais. E sendo que isso é a sabedoria divina, Deus não tem como mudar isso. Não é como nas religiões aí que o Deus fala que é proibido fazer adultério, depois ele vai com a mulher do outro e faz um filho. Ou ele fala que é proibido roubar, depois ele dá um golpe pelas costas, ele entrega a Torá para um povo inteiro de milhões de pessoas, e depois pelas costas ele faz um Novo Testamento. Tipo, não é... Deus não tem como fazer isso, porque a sabedoria divina determina... A sabedoria divina, ela é ligada à essência divina. Então, se Deus determinou, que ele determinou que os filhos não pagam pelos pecados dos pais, quer dizer que os filhos não pagam pelos pecados dos pais e Deus não tem como mudar isso, porque isso é Ele. Isso é Deus, isso é a sabedoria divina. Como diz o Rambam, que Ele e a sabedoria dele são uma coisa só. A sabedoria divina, no caso, ela vai ser considerada a essência também. Quer dizer, Deus não tem como mudar a própria essência, Ele não tem como deixar de ser a essência do bem. Ele não tem como deixar de ser o mais bem do que bem. Ele não tem como mudar a sabedoria divina também. Se a sabedoria divina determinou que os filhos não pagam pelo pecado dos pais, quer dizer que os filhos não pagam pelo pecado dos pais. Então, se ele vai cobrar até a terceira, quarta geração, então isso é contra si próprio. Deus não tem como fazer uma mutação, mudar a própria essência. Então, quer dizer que quando a Torá te traz uma linguagem dessas, como olho por olho, dente por dente, quer dizer, você imagina a pessoa entrou num casamento, tirou a dentadura, colocou a dentadura em cima da mesa e falou, agora quem mexer comigo vai levar soco na boca. Porque dente por dente, vocês não vão poder me fazer nada. O olho por olho, Deus me livre, deu um soco no olho do outro, o outro perdeu a visão. Se você arranca o olho dele, você está assassinando ele, está matando ele, não é pena de morte. Então, essas linguagens, tipo, com o suor da sua face, você vai comer o pão, não quer dizer que a pessoa tem que dar 3 voltas no quarteirão antes de comer, e só na hora que ele estiver suando,
aí ele esfrega o pãozinho na testa e come. Senão ele não pode comer pão. Ou que a cobra vai comer o pão, dá pó para a cobra comer. A nossa instituição é do lado do Instituto Butantan, na próxima. E eu já vi lá tudo quanto é tipo de cobra, não existe essa cobra que come pó. Você dá pó para a cobra comer, você está matando a cobra. Então, na prática, assim, as linguagens da Torá, às vezes é uma Leshon Havai, que Moshe Rabbeinu fala, e tinham lá cidades com muralhas até o céu. As muralhas não eram até o céu, mas ele está dando um ênfase. Então, da mesma maneira, a linguagem que o Adão, Hashem falou para ele, com o suor da sua face você vai comer o pão. É proibido pela Torá a pessoa comer o pão com o suor. Então, quer dizer, com o esforço do trabalho que ele vai fazer, o trabalho é duro, ele vai comer o pão. E antes disso ele não precisava trabalhar duro para isso. O trabalho dele era só desfilar o trabalho divino. O que a cobra vai comer o pão, quer dizer que a parnassá, o sustento da cobra vai ser encontrado de graça em qualquer lugar, para que ela não precise rezar. Da mesma maneira que o pão ele é encontrado gratuitamente em qualquer lugar do mundo. Então essas linguagens da Torá, a gente chega também nessa linguagem, que Deus cobra o pecado dos pais, Deus cobra sobre os filhos, cobra isso dos filhos, até a terceira, quarta geração. O que quer dizer isso? Diz o Zohar, essa linguagem também está querendo dizer outra coisa, porque a Torá já falou que o filho não paga pelo pecado dos pais, e isso é a lei judaica. Quer dizer, se o pai fez uma coisa errada, o filho não paga pelo que ele fez. Se o filho fez uma coisa errada, o pai não paga pelo que ele fez. Se os dois fizeram isso juntos, formaram quadrilha, aí é outra coisa. Aí não importa que eles são pai e filho, importa que eles são dois bandidos que formaram uma quadrilha juntos. Então, no caso do segundo mandamento, que a gente aprende, diz o Arizal, que a sua primeira reencarnação, você faz tudo que você fez de bom, e a pessoa tem coisas boas que a pessoa faz, tem coisas ruins que a pessoa faz. Então, para consertar essas coisas ruins, Deus dá para a gente uma segunda chance. Essa é a segunda reencarnação. Então, a sua alma, um aspecto dela que já fez o que precisava fazer sobre o mundo de cima, e o que precisa consertar, aí se reencarna novamente e se torna o filho daquela primeira reencarnação. Então, de novo, essa pessoa ela nasce já com a mesma inclinação para fazer a coisa errada que ela tinha feito na reencarnação anterior, que ela veio consertar. Então ela tem essas mesmas tendências, ela já nasce tipo o Esav, o Esaú da Torá, quando ele estava na barriga da mãe dele, a mãe passava do lado da Vodazará, da idolatria, ele já queria nascer. Então ele já nasce com essa inclinação para fazer a coisa errada. E aí ele se controla, na segunda reencarnação ele fala, olha, mesmo que eu gosto de fazer coisa ruim, eu tenho prazer em fazer a coisa ruim, eu me sinto feliz quando eu faço a coisa ruim, mas eu vou me controlar e eu não vou fazer a coisa ruim. Então ele consertou, mesmo sem saber o que ele fez na reencarnação anterior. O que é o conserto de uma reencarnação anterior? É que ele nasce com aquela má inclinação. Ele conserta essa má inclinação na reencarnação atual. Independente disso, se ele se lembra do que ele fez na reencarnação anterior, que mesmo que a alma tenha a memória da alma, mas não é uma coisa clara, são traumas da alma, tipo, a alma pode estar numa situação que ela aconteceu para ela na reencarnação anterior, e a pessoa reage de uma maneira como se tivesse um trauma daquilo e não entende por quê. Então, o Rav Chaim Vital, que era aluno do Arizal, escreveu que tiver Arizal, ele dizia que quando ele via uma rodinha de pessoas, ele fugia, ficava com medo. Por quê? Porque na reencarnação anterior dele, ele tinha sido assassinado dessa forma. Ele não descreveu o motivo, tipo se foi uma coisa da Inquisição que antecedeu o Arizal. De qualquer maneira, nós temos a nossa alma, ela tem uma memória da alma, e
a nossa alma, na segunda reencarnação, ela nasce com aquela inclinação de fazer a coisa errada que a gente fez. Então, a gente reconhece a inclinação. É fato que a pessoa quer fazer uma coisa errada, é fato. Ele sabe que ele quer fazer a coisa errada. Aí ele justifica. Tipo, Adão comeu a fruta do Etzadat. Ele falou que foi por causa da Eva. Justificou. A Eva falou que foi por causa da cobra. Justificou. A cobra ia falar para Shem, olha, Deus falou para não comer, e uma cobra falou para comer, eles tinham que ouvir a quem? Então Deus não perguntou para a cobra nada. Ela já tinha a resposta pronta. Então, essa má inclinação da pessoa na reencarnação atual é o que vai fazer com que ela conserte a reencarnação anterior. Não deu certo, ela continuou fazendo coisa ruim, ela foi atrás da inclinação, continuou se comportando errado, aí ela tem direito à terceira reencarnação. Então, a terceira reencarnação, ela ou vai ou racha, ela é obrigada a consertar. Não conseguiu consertar na primeira, para que não seja acumulado agora tanta coisa, para não chegar numa situação que ela não tenha como consertar nunca mais. Então, Hashem já para ela na quarta, agora vai ser retificado tudo que ela fez nas três anteriores. Por isso está escrito que Deus cobra da pessoa na terceira, na quarta geração, o pecado dos pais, que era a alma original. Deus cobra dos filhos que não são filhos biológicos, mas é a reencarnação daquela primeira alma, até a quarta geração no máximo, para não deixar acumular mais coisa. Mas se a coisa está muito grave, ele pode cobrar já na terceira. Então, diz o Arizal sobre isso eu vi na Haggadah de Pesach do Rabbi Yaakov Abuhatzera, ontem foi o do Rabbi Israel Abuhatzera. Rabbi Yaakov Abuhatzera traz na Haggadah dele, e eu ouvi isso no Arizal no Zohar, que o povo de Israel no Egito, eles eram a reencarnação das 9 gerações que com as atrocidades deles eles causaram o dilúvio, e só a 10ª levou o dilúvio. Então, entre o Adão e a Eva e o dilúvio, tinham 10 gerações, a 10ª recebeu o castigo, as 9 não. Então, eles foram aquelas crianças que nasceram no Egito, a criança fofinho acabou de nascer e é jogado no rio. E chega lá o exército da superpotência mundial que é o Egito, joga essa criança na água, no rio, Deus me livre, criança morre afogada. O que ele fez? Essa criança não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não fez idolatria, não... O que essa criança fez para justificar ele ter morrido dessa forma? E mesmo se você falar, os pais mereciam um castigo de perder o filho, então coloca essa criança em outra família, deixa ele nascer numa família que os pais não merecem castigo nenhum. Então, o que aconteceu na prática é que aquela reencarnação, eles já eram a quarta reencarnação, porque depois que eles causaram o dilúvio e morreram felizes antes do dilúvio, mataram, roubaram, dormiram com a mulher do outro, ainda falaram para o filho, olha, papai foi esperto, papai matou, roubou, está aqui a herança, papai foi esperto, seja esperto. Então, eles tiveram uma segunda chance. Na segunda chance, eles se reencarnaram novamente e construíram a Torre de Babel. E o conserto disso foi que no Egito eles tinham que construir Pitom e Ramsés. Se reencarnaram novamente, terceira chance, foram simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra. Por isso que no Egito tiveram que fazer todo o trabalho forçado. Então, o exílio do Egito foi a retificação daquelas almas. Então, daqui a gente vê que qualquer caso que ele sai fora do normal, que a pessoa fala, estou sofrendo porque eu quero ser judeu e eu não nasci judeu. Então, saiba que está escrito, quando acontecer de morar com você um convertido, que o fenômeno cabalístico, o fenômeno espiritual de uma alma judia cair no corpo de alguém que não é judeu, é uma coisa rara. É quando acontecer de morar com vocês alguém que se converteu. A coisa comum é num país como o Brasil, que tinham os portugueses há 500 anos atrás, 10% dos portugueses há 500 anos atrás eram judeus.
Quando teve a Inquisição na Espanha, os espanhóis deixaram os judeus sair. Muitos judeus foram para Portugal. Os portugueses converteram os judeus à força. Só tinha navios de Portugal, eles ficaram a ver navios. Quer dizer, só tinha navios para colônias portuguesas. E a colônia portuguesa que mais deu certo foi o Brasil. O fato é que quando o rei de Portugal, Dom João VI, precisou fugir da Europa, fugir de Portugal, fugiu para o Brasil, não fugiu para Moçambique, não fugiu para Angola, não fugiu para Guiné-Bissau, não fugiu para Timor-Leste, nem para Macau, fugiu para o Brasil. O Brasil era a colônia portuguesa que deu certo. Então, aqueles judeus que tinham que escolher entre rezar para a estátua ou mudar de país. E agora eles fizeram dinheiro. Entre rezar para a estátua e mudar de país, eles justificaram de alguma maneira. Cada um, o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, ele falou que daqui a pouco ele consegue voltar ao judaísmo. Como? Ele vai pegar uma caravela para o Brasil, ele vai colocar lá mulher grávida, 10 crianças, vai entrar num risco de vida num navio de madeira que vai cruzar o Oceano Atlântico. Por quê? Porque ele imaginou, eu vou rezar na igreja agora, e depois, eu chegando no Brasil, eu já construo minha sinagoga. Mas aí eles vieram para o Brasil, a Inquisição veio atrás, os padres católicos, Deus me livre, assim, o mal que eles fizeram para o nosso povo. Assim, eles ficavam perseguindo a gente, ficavam de olho no judeu, eles sabiam, fizeram os cálculos, eles sabiam quando era Yom Kippur, sabiam quando era Pesach, eles verificavam o comportamento dos judeus. Por isso que os bandeirantes têm provérbios que, assim, entre a espada e a cruz, entre a cruz e a espada, quer dizer, se fosse um cristão, ia falar entre a cruz e a espada, ele vai para a cruz. Mas era um judeu, então ele falava entre a cruz e a espada, entre a frigideira e o fogo. É por isso que os bandeirantes pegavam esses jesuítas lá nas cidadezinhas, lá nas catequeses, no meio da floresta, e matavam eles. Quer dizer, isso é uma coisa, um fato na história do Brasil, porque os jesuítas que vieram atrás da gente para, Deus me livre, manter a idolatria. Então você vê lugares como os nomes dos lugares, Goiás, que quer dizer em hebraico um povo corajoso. Você vai a um lugar chamado Ceará, que quer dizer tempestade. Você vai ver um lugar chamado Goiânia, que é um povo pobre. E daí para frente você vê que na cultura do Brasil tem muito disso. Inclusive uma vez eu fui com a Rabbi Zisha Weichmann. Eu era rabino de Alphaville, 23 anos atrás. Alphaville, aqui Santana, Tupanaíba, Barueri, tem os condomínios do Alphaville, tem 160, na época, 23 anos atrás, tinham 160 famílias de judeus lá. Construímos o Alfa Shil, que era a sinagoga de Alphaville, e fui com o Rabbi Zisha Weichmann conhecer a região, e nós nos deparamos com a casa do Anhanguera, que era o grande bandeirante. E quando nós chegamos lá para ver, o especialista em bandeirantes que estava explicando tudo, ele viu a nossa kippá, a barba, e ele falou para a gente, vocês são judeus? Falei, cara, tu é muito inteligente, porque todo mundo acha que eu sou muçulmano por causa da kippá e da barba. Eles veem o Ayatollah lá no Irã, que está de kippá e barba, e eles veem o Bibi Netanyahu sem kippá e sem barba, então eles acham que a gente é muçulmano. Mas o que acontece é que realmente você é inteligente, você sabe que nós somos judeus. Aí ele falou, não só isso, saiba que ele era um especialista em bandeirantes. Ele me falou, todos os bandeirantes de Minas Gerais, eles eram judeus. O cara é especialista no assunto. Então, acontece muito aqui no Brasil que 500 anos depois, aí eu morei em Israel 24 anos, dá um exemplo para vocês, presenciei nos 24 anos 2 casos de árabe que se converteu ao judaísmo. O neto do sheik de Hebron, Rav Moshe Weber, grande tzadik de Jerusalém, me levou para o casamento dele. Neto do sheik de Hebron, que era um antissemita, fez lá assassinatos de 1928, acho que era o Tarpar. E
Tarpat, assim, o neto daquele sheik de Hebron que matou muitos judeus, ele se converteu ao judaísmo. E outra pessoa, que é um caso que eu vou contar uma história para vocês depois, muito interessante, era um árabe que trabalhava num restaurante judaico em Haifa, era um vizinho, porta a porta, eu pensei que ele era um sefaradi, e no fim era um árabe dos territórios. Então, mas é uma história longa, eu vou contar em outra oportunidade, eu vou contar essa história para vocês, como foi lá. De qualquer maneira, é, o que acontece é que essa pessoa agora se reencarna, aquela pessoa que na época da Inquisição, os inquisitores, os espanhóis, eles falaram para ele, olha, ou você quer ser judeu, muda de país. Agora, você está apegado ao seu dinheiro, vai rezar na igreja. Você não vai rezar na igreja, muda de país. Quer dizer, você tem essa opção. Se daqui a 30 dias você ainda estiver aqui, e se não estiver rezando na igreja, você vai ser queimado em praça pública com a sua mulher grávida, suas crianças, todo mundo amarrado na fogueira. Você vai ver todo mundo gritando e você vai morrer junto com eles. Então a pessoa não tinha como vender uma casa, que todo mundo, os espanhóis, eles já sabiam que o judeu não ia ter que ser 600 mil judeus teriam que deixar a Espanha, com o Dona Ishaca Barbanel, essa história. E os espanhóis sabiam, daqui a pouco vai ter uma queda nos preços, porque os judeus vão embora e eles são obrigados a vender a casa por qualquer preço. E quanto mais se aproximava desse prazo, mais o preço baixava. Então, a pessoa perdeu tudo que ele tinha, fugiu com a roupa do corpo, uma linha de 23 quilos, como eu costumo hoje nas viagens internacionais. O que aconteceu na prática? Aqueles que ficaram, aí os espanhóis falaram, então, quer ser judeu? Muda de país. Se não mudou de país, vai ter que rezar na igreja. 500 anos depois, essa pessoa se reencarna. E novamente, aí ele chega para o rabino, ele fala, rabino, eu quero ser judeu. Aí o rabino fala para ele, olha, no Brasil não se fazem conversões, você quer ser judeu, muda de país. É uma coisa assim, que tem tudo a ver, quer dizer, a pessoa não precisa se lembrar da reencarnação anterior dele, mas ele está passando novamente o mesmo teste. O teste que ele falhou na vez passada, ele está consertando agora, porque a segunda reencarnação não é imediatamente após a primeira. E a terceira não é imediatamente após a segunda. E a quarta, quando Deus me livre, ele já nasce só para sofrer. Não é exatamente... Ou seja, o negócio da quarta reencarnação. Dá um exemplo para vocês. Nosso povo passou por 4 holocaustos. Na destruição do primeiro Beit HaMikdash morreram uma quantidade de judeus. Isso é uma coisa absurda. Nebuzaradan matou 1 milhão de judeus. Tem lá, consta na Gemara. Então, a destruição do segundo Beit HaMikdash, os romanos fizeram uma lei que quem não matar um judeu vai ser morto. Então, imagina o holocausto que teve naquela época. Nas cruzadas Inquisição e na Alemanha, 4 holocaustos. Então, quer dizer que essa quarta reencarnação, a pessoa que nasce para morrer, para consertar tudo que ele tinha feito nas 3 reencarnações anteriores, quando chega na quarta reencarnação, ele fica esperando na fila até ter alguns milhões de pessoas nessa quarta reencarnação, e aí todo mundo se reencarna na mesma geração, e todo mundo passa por uma destruição de primeiro Beit HaMikdash, por uma destruição de segundo Beit HaMikdash, por umas cruzadas de Inquisição e por um holocausto. Então, o que acontece? Pode ser que a primeira reencarnação dessa pessoa, ele estava lá, eu não digo a primeira, que na primeira ele não teria um teste desses. Se ele teve esse teste, quer dizer que ele já na época do Beit HaMikdash já andou fazendo alguma idolatria lá. Que aí, para consertar o que ele fez antes, que é isso que falou Arizal, não sei o que estou falando. Arizal falou, todas essas pessoas que passaram pela Inquisição, eles são reencarnações das almas dos judeus do primeiro Beit HaMikdash, que era uma época de 810 anos, 810, 850, se você pega assim a época que, desde a saída do Egito até a destruição do primeiro Beit HaMikdash, e você imagina que dentro dessa época, 40 anos de Moshe Rabbeinu, depois Yoshua ben Nun, até chegar no Hoshea ben Ela, que foi a destruição do Beit HaMikdash,
Desculpa, até chegar no Yoyakim, até chegar na destruição do Bet HaMikdash, eu já vi nela a destruição das 10 tribos, do país das 10 tribos, né? Mas até chegar na destruição do Bet HaMikdash são 810 anos a partir 810 anos a partir da entrada na terra de Israel, vamos dizer assim. Então, 400 anos de Mishkan, 410 de Bet HaMikdash. Tudo que eu estou falando para vocês é uma média, não me pega assim na exatidão dos números, mas dentro dessa média, você vai encontrar, diz o Arizal, pessoas que sacrificaram os próprios filhos para a idolatria, pessoas que se mataram pela idolatria, pessoas que deram dinheiro para a idolatria. Essas almas voltaram e agora, diz o Arizal, essas almas voltaram nas cruzadas e na Inquisição. A pessoa que sacrificou o filho para a idolatria tinha que perder o filho e não fazer idolatria. Tipo esse que foi para a fogueira com a mulher grávida, com as crianças pequenas, que não tinha outra escolha, ou morria ou rezava para a estátua. Ele falou, não, morro, mas não rezo para a estátua. A pessoa que deu dinheiro para a idolatria, fez lá sacrifícios o tempo todo, coisas caras, ele perdeu o dinheiro, perdeu a casa, perdeu tudo na Espanha e fugiu com a roupa do corpo com uma malinha de 23 quilos. E cada caso é um caso, vamos dizer assim. Então, na hora que a pessoa vem, se reencarna novamente, então aqueles que nasceram na Espanha, em Portugal, na época da Inquisição, eles já eram reencarnação, assim diz o Arizal, das almas do primeiro Bet HaMikdash que fizeram idolatria. Depois disso, diz o Arizal, não vão mais ter perseguições em países onde tem comunidade judaica, não vão mais ter perseguições religiosas. Religiosas. Em países que tem comunidade judaica, por quê? Porque o tikkun, o conserto da maioria daquelas almas já aconteceu. Então, não vai, assim diz o Arizal, não vão mais ter perseguições religiosas em países que tem comunidade judaica. O que aconteceu? Chegam os nazistas, eles colocaram lá no campo de concentração, assassinaram freira que tinha avô judeu, que a avó não era judia, mas não importa, eles iam pelo pai. Padres que tinham avô judeu. Chegaram no Marrocos, o Rommel, ele antes de começar o Holocausto lá no Marrocos, ele analisou os judeus árabes. Ele falou, nós não estamos fazendo uma perseguição religiosa. Fato que eles mataram muitos cristãos por terem raça judia, por serem descendentes de judeus. Ele falou, a perseguição, os nazistas estão perseguindo os judeus de raça judia e não de religião judaica. Não importa a religião. E o Sefaradim, diz o Rommel, ele era um árabe de religião judaica. Então ele é um árabe, ele não é um judeu. Ele é um árabe de religião judaica. Ele não matou o Sefaradim. Quando ele chegou no Egito, me contou a Rabanit do Rav Moshe Weber, a Rabanit Miriam, Chaya Miriam Rachel, Baschana Bailey, que de abençoada memória, ela me falou, quando o Rommel chegou no Egito, os nazistas chegaram no Egito, os judeus, acho que Nazim de Jerusalém, já estavam fugindo para o Iraque. Porque falaram, o Sefaradim ele não vai matar, porque ele falou que o Sefaradim não é judeu. E só vai matar os Ashkenazim. Então, o que aconteceu assim, que o Holocausto não foi perseguição religiosa, foi perseguição racial. Eles mataram pessoas de outras religiões porque tinham raça judia, não mataram judeus árabes porque alegaram que a raça deles é árabe. Mas voltando para o nosso caso, a resposta para o nosso querido Yochai. O Yochai pergunta agora, o que está acontecendo? A pessoa nasceu numa família não judaica, mesmo que no Brasil não tem como provar nada, que é uma grande mistura, né? Eu vi, acho que era a Anita Novinsky, não sei, alguém escreveu lá que, de acordo com os dados, a quantidade de judeus portugueses que mudou para o Brasil e a quantidade de portugueses que o português que não era judeu, ele vinha para cá, fazia o dinheiro e voltava para Portugal. Deixava a família lá, não ia colocar a mulher grávida numa caravela. Então, ela fez um cálculo de 30% dos brasileiros, eles são judeus, sem precisar fazer conversão. Só que sendo que a gente não tem como saber quem é quem,
Então a pessoa tem que se converter, porque vai provar como. O Maurício de Nassau, tinha uma vez, vi isso num livro da USP, e era tradução de cartas do Maurício de Nassau e o governo da Holanda que ficava em Haia. O governo da Holanda falou para ele, olha, pela nossa lei é permitido o judeu professar a religião judaica, mas é proibido pela nossa lei o judeu converter outra pessoa ao judaísmo. Converter um cristão, não, desculpa, converter um cristão ao judaísmo. Quer dizer, se ele convertesse um muçulmano ao judaísmo, acho que eles não iriam pegar no pé. Mas é proibido pela lei holandesa o judeu converter um cristão ao judaísmo. E aí eles detalharam para o Maurício de Nassau as conversões que os judeus de Recife estão fazendo, e detalharam que fez Brit Milá, foi para o Mikve, Betadine. Eles receberam detalhes detalhados que as sinagogas, 2 sinagogas que tinham em Recife, elas estão fazendo conversões em massa. Aí o Maurício de Nassau respondeu, eu vi a pergunta e a resposta. Eu estava no Centro Cultural Israelita de Taubaté, que era da Federação, a gente usava espaço, esse livro era dele, estava lá no Centro Cultural Israelita de Taubaté. Aí o Maurício de Nassau responde que os judeus de Recife não estão convertendo cristãos. Esses que estão passando pela conversão, eles são judeus portugueses que foram convertidos à força ao cristianismo e agora estão voltando para o judaísmo. O Maurício de Nassau escapou dessa assim, bonitinho. Bato palmas para ele. Mas a gente que é judeu, a gente sabe que não é isso. Porque a pessoa que faz tchuvá, a pessoa chega na sinagoga, ele é judeu, de mãe judia, e ele estava rezando para a estátua lá na Índia. Ele chega na sinagoga, o rabino aproxima ele, ensina ele Torá, coloca nele tefilim, cacheriza a casa dele. Ele não vai fazer uma conversão, não vai para o mikve com betadine, não vai fazer uma conversão. Quer dizer, um Baal Teshuvah, a pessoa que faz Teshuvah, que ele volta para o judaísmo, não passa por conversão, não passa por mikve. Brit Milá, tá bom, se ele não tinha, ia ter que fazer, mas mikve não. Então, na prática, a gente sabe que no ano de 1635, já não tinha como provar quem era quem. A pessoa falava, olha, meu pai, meu avô, meu bisavô, quer dizer, 130 anos se passaram por cima da Inquisição, mas já não tinha como provar quem era quem. Então imagina agora, 500 anos depois, a pessoa chega e me fala, olha, o meu sobrenome é Oliveira, então eu sou judeu. Eu falo, que bonito, quer dizer, Oliveira, em primeiro lugar, não importa se o seu sobrenome é Goldberg, mas o sobrenome vai pelo pai. Então pode ser que o seu sobrenome é Goldberg e a sua mãe é Maria da Assunção. Não importa, quer dizer, esse negócio de sobrenomes não vale nada porque o judaísmo vai pela mãe. É a mãe da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, até 500 anos atrás. E os sobrenomes são dos pais, né? Então o que acontece na prática é que no ano de 1635 já não tinha como saber quem era quem. Aí eles fizeram as conversões sabendo que essas pessoas são judeus, mas que não tem como provar. Então, imagina agora 500 anos depois. Então a pessoa chega para o rabino e fala, rabino, eu sinto, tem uma alma divina, manifestação da alma. Todo mundo quer comer porco, eu não quero comer porco, eu só estou comendo peixe porque eu quero comer kasher. E na minha cidade não tem carne kasher. Todo mundo no sábado vai para o circo com as crianças e eu vou passear com as crianças, mas não vou para um lugar que eu preciso pagar a entrada. Entende? Ou seja, na prática, se a pessoa fala, rabino, não tenho o que fazer, eu quero ser judeu. Não quero mais rezar para a estátua, quero ser judeu, quero voltar a ser judeu. Aí, o que os rabinos vão falar para ele? Vão falar, olha, a mesma coisa, volta 500 anos atrás, o governo da Espanha falou, você quer ser judeu, muda de país? Eles, infelizmente, vão ter que falar a mesma coisa. Eles vão falar, todos os países de colonização portuguesa e espanhola, que é Argentina, Brasil, Colômbia, Venezuela, Panamá, México, não se faz lá conversões.
Não se faz lá conversões. Motivo, só pode ser um motivo espiritual. Então, qualquer rabino em qualquer um desses países que tem colonização portuguesa e espanhola vai falar para a pessoa que esse judeu muda de país. Agora, você chega nos Estados Unidos, que não tinha lá, na Inglaterra, não tinha Inquisição, tinha cruzadas, mas aí eles morreram no Kiddush Hashem, tinha lá Kiddush York. Pessoas morreram, a comunidade inteira se matou para não ter que rezar na igreja. Então, lugares assim, que não teve mistura. Os ingleses, eles são raça pura, não se misturaram com os judeus. Então, um país como os Estados Unidos, você quer se converter, você passa um ano na sinagoga lá, eles se fazem a conversão, eles não entendem como pode ser que no Brasil não se faz conversões. Aí você chega no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, no Chile, no Panamá, países de colonização espanhola e portuguesa, quer ser judeu, tem que mudar de país. Então acaba ficando uma coisa óbvia, um raciocínio lógico de que essa pessoa teve uma reencarnação da época do Bet HaMikdash, que ele fazia lá idolatria. Ele se reencarnou, então depois disso, como diz Orizal, se reencarnou na Espanha para passar por um teste de idolatria. Os espanhóis falaram para ele: quer ser judeu, muda de país. Ele falou: então vou abrir mão do meu dinheiro, vou abrir mão do meu trabalho, vou abrir mão dos meus clientes e dos meus contatos e de tudo. Vou mudar para o Líbano, para a Síria, que é o Império Otomano, que é um lugar que lá eu posso ser judeu como eu quero, mas lá não tem dinheiro, e lá é um país pobre, e imagina morar no Líbano, na Síria, que horror! Como minha mãe é de Zahle, né? Zahle é 15 minutos de Beirute. Mas eu falo assim que meus avós nunca quiseram voltar lá nem para visitar, por incrível que pareça. Imagina morar na Síria, morar no Líbano, que horror! Mas a pessoa fala: não, tá bom, mas eu posso ser judeu lá, eu posso abrir uma sinagoga, eu posso rezar para Hashem, eu posso fazer lá comida kasher, escritar, eu posso fazer Brit Milá no meu filho. Gesundheits, abriram mão, saíram de lá sem nada, mudaram de país, continuaram sendo judeus. E enquanto que aqueles que eram as pessoas ricas que ficaram lá não consertaram o que eles vieram para consertar. Aqueles que mudaram de país também eram almas da época do primeiro Bet HaMikdash, do Mishkan e do Bet HaMikdash, que eles vieram para consertar e consertaram. Eles falaram: tá bom, quando na reencarnação anterior ele fazia sacrifícios para idolatria e pagava uma fortuna, cada vaca, cada boi, não sei quanto custa, você imagina o preço de um boi. E agora ele tinha que abrir mão do dinheiro dele, perdeu o dinheiro para não fazer idolatria. Antes ele perdia o dinheiro para sim fazer idolatria. Agora, para consertar, então ele tem que perder o dinheiro para não fazer idolatria. Eles abriram mão do dinheiro, mudaram para o Líbano, para a Síria. Hoje eles são judeus sírios, judeus libaneses. Eles consertaram naquela época o que precisava consertar. E depois, com a independência da Síria, todo mundo teve que fugir de lá. E a Síria só deu um passeio, não deu passaporte. Naquela época, na independência da Síria, o Irã era o país desenvolvido, né? O Irã tinha um passaporte, era os Estados Unidos do Oriente Médio. Quem tinha muito dinheiro conseguia um passaporte iraniano, conseguia cidadania iraniana como direito ao passaporte. Mas quem era uma pessoa normal conseguiu o passeio da Síria. Então eles mudaram para o Brasil aceitou esse passeio. E o que acontece assim, na prática, quando a gente fala sobre judeus da Síria, judeus do Líbano, são os judeus sefaradim. Sefaradim, a palavra sefarado quer dizer Espanha. Eles são judeus espanhóis, eles não são judeus sírios, eles não são judeus libaneses, eles são judeus espanhóis, judeus sefaradim. Quando você quer falar já sobre judeus que não passaram pela Espanha, que não foram aquelas pessoas que tiveram que abrir mão de tudo e sair com a roupa do corpo para se manter judeus, então judeus que não são sefaradim, aí você chega no Oriente, lá no Iêmen, tem lá judeus que saíram de Israel na época do primeiro Bet HaMikdash, eles não voltaram com Ezra, eles têm uma história linda lá, assim, aí a gente já chama eles de judeus Mizrahim.
Mizrahim, quer dizer, judeus orientais, mas eles já não são separadim. Agora, os judeus do Império Otomano, os judeus da Síria, os judeus do Líbano, do Iraque, que é do lado da Síria, e esses aí, eles eram aqueles que há 500 anos atrás falaram para eles, ou você abre mão do dinheiro e muda de país, você pode continuar sendo judeu, ou você vai rezar para a estátua, e eles abriram mão do dinheiro e mudaram de país. Se passaram 500 anos, então você imagina, a nossa vida na Espanha, na época da Inquisição, era o conserto da nossa alma por termos feito idolatria na época do Beit HaMikdash. Uma parte desses judeus se tornou judeus sefaradim, judeus espanhóis. Fugiram para o Marrocos, para a Algéria, para a Tunísia, para o Egito, para o Império Otomano, lá para a Síria, para o Líbano, para a Turquia própria, para o Iraque. Esses são os judeus sefaradim. Quer dizer, o judeu que, na hora que os espanhóis falaram para eles, você tem um mês para deixar esse país. Ou você muda de país e continua sendo judeu, ou você fica aqui e você vai rezar para a estátua. Esses são aqueles que mudaram, são judeus sefaradim. Aqueles que ficaram, então, eles não conseguiram consertar o negócio da idolatria naquela reencarnação. Então, eles recebem direito de mais uma reencarnação. Quer dizer, tipo, se na primeira eles fizeram coisa errada e na segunda não conseguiram consertar, tem direito à terceira para consertar. E na quarta ele já é consertado à força. Né? Na quarta, que ninguém queira estar nessa quarta reencarnação, a gente tem uma aula sobre o Holocausto, né? Onde estava Deus no Holocausto, que fala sobre o segredo da quarta reencarnação. Então, que ninguém queira estar, a gente prepara e consertar tudo até a terceira. E esse que é o detalhe. Então, nessa terceira reencarnação, a pessoa quer consertar. Então, ele fala, eu sei que eu tenho uma alma judia, eu sinto que eu sou judeu, eu quero ser judeu. E aí, a primeira coisa, todo mundo fala para ele, olha, no judaísmo tem uma categoria que são os 7 mandamentos de Bnei Noach. A pessoa não assassina, não vai com a mulher do outro, não vai lá, não faz homem com homem, mulher com animal, todos esses detalhes que estão lá do Gilui Arayot Avodah Zarah, idolatria, relações proibidas pela Torá, assassinato, faz 7 coisas, guarda 7 mandamentos. Ele fala, não, eu sinto, a minha alma está me empurrando, eu quero ser judeu. Aí o que a gente faz? Aí eu verifico, procuro para ele um betadine aqui no Brasil, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela. Eu falo, olha, olhei aqui todo o mapa da América Latina, dos países de colonização espanhola e portuguesa, e cheguei à conclusão, você quer ser judeu? Muda de país. Na América Latina não tem como se converter. Então, como pode ser uma coisa dessas? Um país como a Argentina, que tem uma comunidade que tinha uma época que eles estavam lá 500 mil de judeus, mais do que muitas comunidades europeias. E na comunidade europeia a pessoa pode fazer a conversão. Lá em Londres ela pode, lá em Paris ela pode, na Alemanha ela pode, Berlim, você imagina, na Alemanha a pessoa pode se converter, e na Argentina não. Então isso nos leva a esse fato. A gente compara coisa com coisa, que é o caminho da Torá, é sempre você comparar uma coisa com outra para ver se está dentro da mesma categoria. E a gente fala, 500 anos atrás te falaram que ser judeu muda de país. 500 anos depois estão te falando que ser judeu muda de país, quer dizer que aquilo ainda está pendendo. Aquela pendência ainda se encontra, ainda está em dia, quer dizer, você tem mais uma reencarnação para consertar. Então, isso está na cara, vamos dizer assim. O fato de acontecer a mesma coisa pela segunda vez, quando a pessoa não conseguiu consertar pela primeira vez. Como ele sabe que ele não conseguiu consertar pela primeira vez? Fato, ele nasceu numa comunidade cristã, ele nasceu rezando numa igreja. Então ele fala, quer dizer que o pai dele rezava na igreja, o bisavô, tataravô, até 500 anos atrás. E agora ele quer consertar? Falam para ele, quer voltar para o judaísmo? Muda de país. Então está muito na cara isso, que é um conceito de reencarnação. Está muito na cara.
não tem como encontrar isso no Arizal, que o Arizal aconteceu 400 anos atrás. Mas o que o Arizal falou, que a Inquisição e as Cruzadas, eles eram o conserto daquelas almas que fizeram idolatria na época do Bet HaMikdash. E você vê que você ainda está dentro desse conserto. Quer dizer, você fala que quero ser judeu, que resposta você ouve em qualquer lugar? Muda de país. A mesma resposta que os espanhóis deram na Inquisição. Então, é uma coisa que está na cara. Quer dizer, não sou eu que vou falar que é isso, que eu não vejo. A gente está aqui no nosso travel time, como se fala, as viagens, nas viagens da alma. Viagens da alma. Eu não sou essa pessoa que estou vendo que essa alma, da onde ela estava para onde ela veio. Mas cada pessoa, ele sente de acordo com a coisa mais difícil para ele fazer, ele sabe que esse é o conserto da alma dele. Então, nesse caso, ele está sofrendo. Ele fala, é difícil para mim, não aguento. Estou sofrendo com isso. Então, ele sabe, isso é coisa autocondana chamar. Quer dizer, isso está na cara. Não sou eu que vou falar, olha, sabe, você era aquela pessoa, e agora você se... Não sou eu que vou falar isso. Eu não sou Arizal, não sou Rabbi Shimon Bar Yochai. Inclusive, os rebes de Lubavitch, eles sempre evitaram de falar para alguém qual era a reencarnação anterior dele. Sempre evitaram isso. Teve uma vez que o Alter Rebbe, eu vi isso na Yeshiva, em Kfar Chabad, 1978, 79, eu não me lembro. Cheguei lá em 78, pode ser 79, 80, alguma coisa assim. Me contaram uma história de uma pessoa que estava sofrendo com a mulher. Mas tinha uma mulher ruim. E isso é um absurdo, porque está escrito, tem um versículo no Teilim, que Loia Noach Shevet Aresh, eu me lembro, eu falava com as crianças na Cisjordânia, a perua da escola, né? A gente ia lendo o Teilim o caminho inteiro, os árabes de vez em quando jogavam umas pedras, a gente ia lendo lá, que Loia Noach Shevet Aresh, Al Gorala Tzadikim. No Teilim tem um versículo que diz que Hashem ele não coloca Shevet Aresha, o cacetete da pessoa ruim, o cacetete da maldade, no destino dos tzadikim. O que quer dizer isso? Aí você vai para os Mefarshim traduzem que a Gemara já fala sobre isso, que se uma pessoa é boa, dão para ele uma mulher boa. Se uma pessoa é ruim, dão para ele uma mulher ruim. Então, essa pessoa era uma pessoa boa, ele tinha uma mulher ruim. Então, ele era exceção de regra. Ele pediu uma brachá para o Alter Rebbe, ele falou... Aí o Alter Rebbe falou para ele, esse foi um caso, me lembro, me contaram essa história na Yeshiva, não tenho a fonte dela, mas me lembro que me contaram dentro da Yeshiva, quando eu estava lá, que é um caso que o Alter Rebbe revelou para alguém qual era a reencarnação anterior dele, e ele falou assim, que você viveu na época do primeiro Bet HaMikdash, e lá tinha muitas idolatrias. Naquela época tinha, como a Índia de hoje, tinha muitas e muitas idolatrias. E você fez muitas vezes idolatria, você era um judeu religioso que abandonou o judaísmo e foi para a idolatria. Você estava consciente do que você estava fazendo e você fez consciente e você fez muitas idolatrias. Então, a pena da Torá para uma pessoa que está consciente de que ele está fazendo idolatria, ou seja, não é o Tinok Shenish Babenokom, tem uma lei na Torá que é um nenê que ele foi preso entre os idólatras. Então, os idólatras sequestraram esse nenê judeu, e ele cresceu na idolatria. Toda a idolatria que ele fez, quando ele chega lá em cima, ele não vai ser julgado pela idolatria que ele fez, porque essa foi a educação que ele recebeu. Ele não fez isso consciente, ele achava que estava fazendo coisa boa. Mas no caso daquela pessoa não era esse o caso. Ele viveu na época do Bet HaMikdash, ele viu os milagres que aconteciam no Bet HaMikdash. E ele optou por fazer idolatria. E ele fez várias idolatrias. E o Alter Rebbe falou para ele, o castigo pela idolatria é a pessoa, é pena de morte. Num caso desses, no caso que ele fez conscientemente, e ainda o Tosfot fala que todos os idólatras de fora de Israel,
eles só fazem o que os pais faziam. Eles não são considerados conscientes na idolatria. Quer dizer, essa cultura deles, eles não vão ser julgados lá em cima como alguém que fez idolatria. Vão ser julgados como esse Tinoch Shenesh Bobenal, como alguém que foi sequestrado pelos Goim e ensinaram ele a fazer idolatria, ele fez. Quer dizer, não recebe castigo pela idolatria que ele fez. Mas por quê? Porque lá em Israel tem o Bet HaMikdash naquela época, e a pessoa podia ver os milagres que aconteciam no Bet HaMikdash e a idolatria dele que ele podia comparar entre uma coisa e outra e falar que, olha, eu estou na religião errada, realmente. Enquanto que fora de Israel não tinha o Bet HaMikdash, eles não tinham opção, não tinha escolha, não tinha como comparar uma coisa com a outra. Então, voltando para essa pessoa, que na época do Bet HaMikdash ele era um judeu religioso e ele deixou a religião judaica conscientemente, foi fazer idolatria sabendo que isso pela religião judaica é pena de morte se a pessoa faz isso conscientemente e ainda motivou outros a fazer idolatria, então o que os outros fizeram também é culpa dele. Então a pena que ele recebe pela idolatria é a pena de morte. Agora, dizem nossos sábios, o rei Salomão ele falou que uma mulher ruim é pior do que a morte. Então, sendo que a mulher ruim é pior do que a morte, e o máximo que ele recebe de castigo pela idolatria é a morte, o Alter Rebbe falou para ele, olha, não tem como... Você fez tantas vezes idolatria lá, você fez tantas idolatrias diferentes, tantas religiões diferentes lá, e convenceu tantas pessoas a fazer, quer dizer, você teria que morrer umas 500 vezes. Então, cada vez que a mulher ruim surta, é como se você tivesse morrido uma vez. É mais do que se tivesse morrido uma vez. Então, o Alter Rebbe falou, no seu caso, não posso te dar uma brachá para a sua situação melhorar, mas quando você chegar nesse nível, que me dá que me dá, medida por medida, que terminou o seu castigo, vai acontecer um milagre, ela vai ficar boazinha. Por si só. Uma coisa assim, algum parafuso ela vai mudar de posição, ela vai ficar boazinha por si só. Então esse era um caso que eu me lembro que o Alter Rebbe revelou para alguém qual era a reencarnação anterior dele, mas os Rebbes de Lubavitch, mesmo sabendo qual era a sua reencarnação anterior, eles não iriam te revelar. É uma coisa que não se faz, ou seja, você está tirando a Bechira Hofshit, está tirando o livre-arbítrio da pessoa. Então, mas aqui é uma coisa que está na cara, tipo, a gente não precisa ter o HaKodesh, a gente não precisa ver o caminho das almas, ou as viagens das almas, as transmigrações das almas, para saber que a pessoa está num país que foi colonizado por aqueles cristãos novos. E a pessoa chega exatamente no mesmo teste que aquele judeu não passou. O que causou aquele judeu de se tornar um cristão novo? Que ou ele muda de país, ou ele vai rezar na igreja, e ele não mudou de país. E agora ele vê fato, ele olha para si próprio, ele fala, ele é uma pessoa que começou a vida dele rezando na igreja. E ele é descendente desses colonos portugueses, que 30% deles eram esses cristãos novos. Então, acaba ficando claro. Ele fala, olha, não é 30% dos portugueses, deixar bem claro para vocês. 30% dos brasileiros. Os portugueses, geralmente, quem pegava caravela com mulher grávida e crianças pequenas era um judeu fugindo, pensando que aqui ia ser melhor, que os jesuítas não viriam atrás, né? Mas o 30% dos brasileiros, o Brasil é um país que tem muitas tribos indígenas que eles nem sabem de onde eles são. Então pode ser que essas tribos, eles são das nossas tribos perdidas também. O Brasil tem colonos da Itália, que na época do Império Romano tinha uma mistura enorme lá na Itália. O Brasil tem colonos de países como a Alemanha, a França, que tiveram lá cruzadas, que também teve muita mistura. Então, em Polônia, onde passaram os cruzados. Só quem não é mistura aqui, por exemplo, em países árabes não teve mistura.
mais colonização do Brasil, assim mesmo que tem muitos árabes aqui, mas a gente levando em conta toda essa grande mistura que é o Brasil, levando em conta o número de portugueses que eram os cristãos novos, que colonizaram o Brasil, aí dá uma média de 30% dos brasileiros que eles têm origem judaica. Então você fala, pera, eu estou nessa categoria. O meu teste agora é esse. Então, simplesmente, de uma maneira lógica, você se encontra nessa situação que está na cara. Seria uma coisa assim, está na cara. Como resolver isso? O governo da Espanha não deu solução. Eles falaram, você fica aqui, você vai rezar na igreja, entende? Então, a pessoa tinha que escolher, quer dizer, tinha que ser a opção da pessoa. Esse que é o detalhe. O teste dessa pessoa é que essa pessoa tinha que sozinho descobrir para onde ele teria que fugir para resolver o problema dele. Esse que é o problema, quer dizer, ninguém podia ajudar ele com isso. O Dom Isaac Abravanel fugiu da Espanha com 600 mil judeus. Mas eles não foram organizados. O próprio Dom Isaac Abravanel, acho que ele foi para algum país na Itália, que tinha lá Gênova, e outros foram para o Líbano, para a Síria, o Império Otomano, outros foram para Istambul mesmo, era Constantinopla naquela época. Ou seja, pessoas foram para a Iugoslávia, para a Bulgária, ou seja, assim, para a Grécia antiga, né, que também era Império Otomano. Em outras palavras, assim, nesse caso, a pessoa tinha que... O conserto dele é que ele tinha que decidir sozinho. Ele tinha que decidir sozinho para onde ele foge. Esse é o conserto. É uma coisa interessante. Então, assim, a gente não tem como dar opinião em relação a isso. A gente está vendo que tudo está na cara, mas a gente não tem como dar opinião, porque é uma coisa que está na cara, mas não... Então, tem muita gente que vai para Israel e se converte e depois de muitos anos volta para o Brasil. Mas aí ele já voltou como judeu, entende? Aí já era um judeu. Até hoje já tem novamente comunidade judaica na Espanha, em Portugal, depois de 500 anos, que o decreto dos cabalistas da época, que eles proibiram qualquer judeu de morar em Portugal e Espanha durante 500 anos. E os 500 anos já se passaram. Então hoje a gente vê que tem comunidades emergentes, comunidades judaicas, judeus religiosos verdadeiros, também pessoas que fizeram conversão de acordo com a Allahá, que estão morando nesses países. Em outras palavras, é isso. Muito obrigado para o nosso querido Yochai, que teve toda a paciência, está tempos esperando essa resposta. E eu vi que você fez outras perguntas. As outras perguntas dá para responder por vídeo resposta. Aí depois eu mando para o TikTok, para o Kiwi. Já deixo armazenado lá se você precisar ver a resposta novamente. Mas essa aqui eu te falei, ia precisar ser uma coisa especial. Tem até fundo musical. Esse é a caixa de som da nossa ONG. Trouxe especialmente para gravar essa aula. Nosso fundo musical. Ele toca aí. E dá até para carregar o telefone junto. E moldura no vídeo. Então, Yochai, que a gente dê sempre, sempre, sempre para você e para toda a sua linda família. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes, grandes milagres em grande, grande estilo. E que a gente te ilumine, que você encontre o seu caminho. Que a gente te ilumine, que a gente te ajude, te ilumine. Como a Hashem iluminou aqueles judeus que tinham que fugir da Espanha, a Hashem te ilumine também. É o mesmo Deus, Deus não mudou, o mesmo Deus, tudo continua em ordem, continua no mesmo esquema. Decolto, muita alegria.